O preço do Bitcoin simplesmente disparou. E agora, o mercado está naquele cabo de guerra. Será que é o começo de uma nova era de valorização ou, quem sabe, a armadilha perfeita para pegar os mais otimistas? Hoje, a gente vai investigar a fundo esses sinais para tentar descobrir a resposta. Olha só esse número. É por causa dele todo esse alvoroço, quase 98 mil dólares. Esse salto assim meio de repente pegou muita gente de surpresa e, claro, acendeu o debate. E agora? Para onde a gente vai? E essa é a grande questão do momento. De um lado, tem os touros, super confiantes, apostando numa nova corrida de alta. E do outro, os ursos, que estão vendo isso como uma bull trap clássica. Sabe, aquela armadilha para atrair compradores bem na hora antes de uma queda daquelas? Para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça, vamos usar 3 perspectivas, 3 lentes diferentes. Primeiro, uma lupa, para olhar bem de perto o curtíssimo prazo. Depois, um tipo de projeto, sabe, para entender a estrutura do mercado. E, por fim, um telescópio, para enxergar o cenário mais amplo de longo prazo. Vamos começar então com a nossa lupa. Olhando bem de perto, no curtíssimo prazo, tem um fator super imprevisível que está agitando tudo: a geopolítica. O clima está bem tenso. A troca de farpas entre os Estados Unidos e o Irã esquentou de um jeito que agora se fala em ação militar iminente. E para complicar ainda mais, as declarações do presidente Trump só aumentam a pressão. É como transformar um barril de pólvora num verdadeiro campo minado. E é exatamente aqui que a história fica, digamos, curiosa. Existe um indicador que alguns analistas observam nesses momentos e, olha, não é nada do que se poderia esperar. Pode até parecer piada, mas a história já mostrou que é um alerta bem sério. Pois é, pizza. Os pedidos de pizza perto do Pentágono simplesmente dispararam. Um aumento de 385% no Papa John's não tem como ser coincidência. Historicamente, isso significa que as equipes estão lá, virando à noite, planejando algo grande. É o sinal não oficial de que uma operação militar pode estar vindo aí. Tá, mas e como isso afeta o Bitcoin? Geralmente, a reação do mercado a uma crise dessas acontece em 2 fases. Primeiro, vem o choque, aquele dump inicial, sabe? Onde todo mundo vende tudo para ter dinheiro vivo na mão. Mas logo em seguida, vem a fase da proteção. É quando os investidores correm para se proteger em ativos como o Bitcoin, fugindo de moedas locais que estão derretendo. E isso pode levar a uma alta bem forte. Ok, essa é a visão geopolítica. Agora, vamos trocar a lupa pelo projeto e dar uma olhada na estrutura interna do mercado. O que os gráficos do Bitcoin estão mostrando para a gente? Mas antes de seguir, só uma definição rapidinha. Uma média móvel, ela basicamente calcula o preço médio de um ativo ao longo de um tempo, tipo 100 dias. Ela ajuda a gente a enxergar a tendência geral e a identificar aquelas barreiras de preço importantes, que o pessoal chama de suporte e resistência. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O preço do Bitcoin subiu, até bater numa parede, a média móvel de 100 dias. Essa linha tem funcionado como uma resistência muito forte desde outubro. O preço bateu nela e recuou. Para quem opera no mercado, isso é um sinal de alerta bem claro. A lógica por trás de quem está apostando numa queda de curto prazo se baseia em 3 pontos. Primeiro, o preço bateu nessa resistência-chave, como a gente viu. Segundo, os mapas de liquidez estão mostrando que tem mais dinheiro esperando para comprar, só que em níveis mais baixos. E terceiro, a subida foi tão vertical, tão rápida, que não deu tempo de criar uma base de suporte sólida. Isso torna uma correção bem mais provável. E agora, finalmente, vamos pegar o nosso telescópio. Quando a gente olha para o horizonte de longo prazo, a história que os modelos contam, ela é completamente diferente. E é aqui que o grande debate acontece. Será que estamos apenas repetindo aquele ciclo antigo e previsível de 4 anos, onde essa alta até a média de 50 semanas é a armadilha final antes da grande queda? Ou será que as regras do jogo mudaram de vez e a gente entrou num novo paradigma, um cenário onde modelos como Stock to Flow ainda são válidos? A principal evidência de que as coisas podem ter mudado é esta: o ano de 2025. Pela teoria, ele deveria ter sido um ano de alta, como sempre aconteceu depois de um halving. Só que não foi. Pela primeira vez, aquele padrão histórico que guiou o mercado por anos foi quebrado. E os argumentos para esse novo paradigma são bem fortes. O modelo Stock to Flow, que é todo baseado na escassez do Bitcoin, ainda está aí, apontando para preços muito, mas muito mais altos. E, ao mesmo tempo, a desconfiança global nas moedas tradicionais só cresce, o que cria uma demanda real para uma alternativa como o Bitcoin.
Então, nós analisamos o cenário com uma lupa, com um projeto e com um telescópio, e cada lente mostrou uma imagem diferente. Agora, vamos tentar sobrepor todas essas imagens e ver o que elas revelam quando estão juntas. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem clara. A lente geopolítica, de curtíssimo prazo, aponta para alta volatilidade. A lente técnica, de médio prazo, sugere mais cautela por causa daquela resistência forte. E a lente histórica de longo prazo continua muito otimista, se baseando na quebra dos ciclos antigos e nesses novos modelos. A perspectiva muda completamente dependendo do horizonte de tempo que se olha. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta: será que estamos testemunhando a repetição de um padrão? Uma armadilha que já vimos antes? Ou será que a combinação de novos investidores, tensões globais e a quebra de ciclos do passado significa que estamos entrando em um território completamente novo e desconhecido? A resposta para isso é o que vai definir o futuro do mercado.